E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E você já sabe, né? Óculos escuro e Matrix significa que eu vou continuar mais uma atualização da carteira do ChatGPT, a carteira de investimentos que eu fiz, que foi elaborada pelo ChatGPT. E antes que esse vídeo comece, já deixa seu like, senão você esquece. O like me ajuda muito a esse vídeo, essa série, esse teste ser divulgado ainda mais. E também se inscreva no canal para que você não perca nenhuma notificação de vídeos daqui para frente. Combinado? Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje atualizando a carteira do ChatGPT. E primeiramente, se você chegou agora e você está completamente perdido sobre o que é essa carteira do ChatGPT, eu deixo aqui no card aqui em cima o primeiro vídeo da série, onde eu expliquei certinho como essa carteira ia funcionar, todas as premissas, e perguntei ao ChatGPT os ativos e as alocações que eu deveria colocar dentro dessa carteira. Então, dá uma conferida nesse vídeo se você tiver interesse antes de continuar. E a gente vai ver que, como eu tinha falado no último vídeo, que eu achava que outubro não ia ser um mês muito fácil, eu cheguei a comentar algo assim no meu último vídeo, na atualização da carteira de outubro, e realmente não foi. A gente percebeu uma queda no mercado aí em outubro. Continuou aquele rolo da taxa de juros americana. Será que o Fed sobe? Será que o Fed mantém? Acabou que manteve, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de novembro de 2023. E na última quarta-feira, no dia 1º, saiu a decisão de juros tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O Fed manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mas ainda pode ser, a gente não sabe, que eles subam mais um pouquinho. E aqui no Brasil a gente teve outros ruídos também, né? A gente teve o ruído sobre o não cumprimento da meta fiscal, o que afetou os mercados também. Ou seja, foi um mês um pouquinho conturbado, o mês de outubro, e a gente vai perceber que isso se refletiu na carteira do ChatGPT. E tirando um pouquinho, novamente, o NIO de lado e falando mais do lado de investimentos, vocês sabem que eu fiz aquela tabela, aquela planilha no Excel. Eu mostrei para vocês no último vídeo em que eu estou colocando realmente todos os ativos e as alocações e tudo certinho, e vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês agora aquela planilha antes de eu fazer os aportes novos na carteira, enfim, antes de eu colocar os ativos, porque como eu expliquei no meu primeiro vídeo, eu não estou colocando dinheiro real nisso, isso é uma carteira hipotética, é um teste, mas vai dar para perceber que a carteira sofreu um baque no mês de outubro. Isso não é um problema se os fundamentos dos ativos forem bons. Eu já analisei alguns ativos com vocês no último vídeo, e hoje eu vou fazer uma análise rápida, igual eu fiz no último vídeo, sobre os ativos que eu coloquei na carteira no mês passado. Mas sem perder muito tempo, eu já quero mostrar a planilha para vocês verem como foi o desempenho da carteira esse mês, e aí eu vou abrir o status invest depois para a gente ver como está o desempenho atual, porque os dados foram atualizados até quarta-feira, 1º de novembro. E hoje, no momento que eu gravo, o mercado abriu faz uma hora, em torno de uma hora. A gente vai ver como está o mercado hoje também, porque lembrando que hoje eu vou colocar novos ativos na carteira de acordo com o preço de mercado de agora, sexta-feira de manhã, 3 de novembro de 2023. Então, sem perder tempo, vamos à planilha do Excel. Então aqui na planilha, e lembrando, não é Excel, né? Eu fiz no Google Sheets, mas tudo bem. Nós conseguimos encontrar as informações atualizadas da carteira. Então, como nós podemos perceber aqui, até o último fechamento de mercado do dia 1º de novembro de 2023, as nossas ações de crescimento, que é a B3 e a Magalu, estavam se desvalorizando em R$ 111,40. Você pode perceber que o tombo foi na Magalu. O tombo foi na Magalu que desses 111,40, 105 foram embora com a Magalu. E lembrando, eu analisei a Magalu no último vídeo, eu não gosto muito da empresa, não gosto muito dos fundamentos, mas eu só coloquei aqui porque o ChatGPT colocou, então, como a premissa do teste é fazer uma carteira do ChatGPT, então está aqui, mas o desempenho da Magalu está horrível. Embora sim, possa recuperar e tudo mais, mas vocês estão vendo aqui que não é um desempenho legal. A B3 teve uma desvalorizaçãozinha normal, nós compramos a 11,95 e o preço atual até o último fechamento estava 11,55. A alocação nessa parte de ações de crescimento caiu para 14,89%. Já as ações de dividendos, vocês percebem que todas desvalorizaram. Não houve uma ação no mês de outubro desta carteira que se valorizou, embora as desvalorizações, tirando a Magalu, foram desvalorizações pequenas.
Como, por exemplo, a Ambev caiu um pouquinho, a gente está com menos 1,65, o Bradesco menos 10,53, a ED 3,44, a Engie, né, melhor dizendo, e o Itaú 1,89. Totalizando aí um pequeno prejuízo de 17,51. Ao todo, você somando as desvalorizações, a carteira de ações está se desvalorizando 128,91 reais, e o nosso total aqui na alocação nas ações caiu para 53,98%. Já os fundos imobiliários, aí é que eu tenho que fazer uma pequena observação, que é o seguinte: eu tinha falado no último vídeo que eu compraria um fundo de tijolo e um de papel. Só que aí, fomos enganados pelo ChatGPT. Ou melhor, eu fui enganado. Talvez você já sabia, mas eu não. Eu acreditei quando o ChatGPT me falou que o KNR11 era um fundo de papel. Eu não tenho KNR11 na minha carteira pessoal e nem eu acompanho o KNR11. Embora eu sei que ele seja um fundo grande e tal, mas eu não tenho e também não acompanho. Então eu não me toquei quando ele tinha dito para mim que o KNR era um fundo de papel. E eu falei semana passada, comprei ele como se fosse um fundo de papel, falando para vocês que era um fundo de papel. Só que eu fui olhar o relatório gerencial do fundo para eu fazer esse vídeo, que a gente vai dar uma analisadinha nesse relatório, e eu vi que é um fundo de tijolo, é um fundo misto entre corporativo e logístico. Ou seja, ele caiu aqui na categoria fundo de tijolo. E eu queria 3 fundos de tijolo, 4 fundos de tijolo e 2 de papel. Ou melhor, 3 de tijolo e 2 de papel, como você consegue enxergar aqui agora. Eu vou ter que pedir para o ChatGPT corrigir isso depois, assim que eu terminar os aportes. Eu quero ver se eu vendo um desses fundos que ele de tijolo, né? Ou HGLG, ou VISC, ou HGRU, ou KNRI, uma vez que eu acertar certinho as porcentagens, para eu comprar um outro de papel, porque eu pedi realmente 3 de tijolo, 2 de papel, e é assim que eu quero seguir na carteira. Só que lembrando, é o ChatGPT que vai decidir qual que eu vou vender, assim como é a premissa dessa série. Mas todos os fundos se desvalorizaram aqui, como vocês viram, só que é uma desvalorizaçãozinha pequena, tá caindo apenas 10,54, se você for considerar o valor total, e nós já recebemos dividendos. O HGLG pagou, como eu vou mostrar para vocês lá no Status Invest, R$ 1,10 de dividendos, o primeiro dividendo da nossa carteira pago pelo HGLG 11. E só como observação, o Itaú e o Bradesco também pagaram dividendos, mas eu não coloquei aqui porque eu estou considerando apenas os dividendos recebidos em outubro para esse vídeo, assim como no próximo vídeo eu vou considerar apenas os dividendos recebidos em novembro. E por fim, a renda fixa, que não estava atualizada lá no Status Invest, que é onde eu estou usando para fazer, montar e acompanhar essa carteira. Ele só tinha os dados atualizados da renda fixa até o dia 23 de outubro. Eu não sei porque, às vezes o Status Invest faz isso, ele fica uns dias sem atualizar os valores da renda fixa. Mas até os últimos dados que eu tinha, nós estávamos ganhando aí de renda fixa R$ 5,72. Claro que está um pouquinho maior hoje, mas isso foi o que a nossa renda fixa rendeu. Lembrando que a gente tem quase nada em renda fixa aqui, a gente tem só R$ 422,82, totalizando aí 22,96% da nossa alocação e os fundos imobiliários 23,06%. Lembrando que a alocação a ser perseguida seria 20% em cada, em fundos imobiliários em renda fixa está um pouquinho acima. Só que eu não estou muito bitolado em alocação agora, porque como eu falei para vocês, é algo que eu vou fazer com o tempo, não existe uma carteira perfeitamente balanceada logo no início. Eu quero primeiro colocar todos os ativos e depois buscar as alocações. E para hoje, o que nós temos? Para hoje eu vou adicionar alguns ativos aqui, eu vou adicionar o Mercado Livre, que ele tinha me recomendado, e novamente, é uma coisa que na hora, no calor do momento gravando o vídeo, eu não percebi. Eu não gostaria de comprar BDRs. Lembrando que um BDR é um recibo de ação americana, corresponde a 1/6 de uma ação americana. Só que ele me recomendou um BDR do Mercado Livre. Eu queria ações apenas brasileiras, digamos assim. Tudo bem que o Mercado Livre atua no Brasil, é uma grande empresa de varejo no Brasil, mas eu não gostaria de comprar BDRs para essa carteira. Mas tudo bem, ele me recomendou BDR, eu vou adicionar uma BDR. Então, MELI34, que seria a BDR do Mercado Livre. Aí hoje eu vou também colocar a Taesa, lembrando, sempre vou perseguir R$200 em cada uma, e a Suzano, R$200 na Suzano. De fundo imobiliário eu vou colocar na carteira o HGRU11 e o VRTA, e renda fixa eu não planejei valores para renda fixa. Novamente eu vou colocar o residual em algum lugar, mas aí eu vou ver, se der para colocar o residual dessa vez em Tesouro Selic, eu ponho Tesouro Selic, se não eu coloco no CDB do Banco Inter mesmo. Vamos ver o que eu acho melhor na hora que eu estiver montando a carteira. Lembrando, é tudo liquidez diária,
Então o importante é que esse dinheiro não fique parado e que ele renda alguma coisa. Eu quero primeiro colocar esses ativos aqui de renda variável e depois eu vou estruturando a alocação melhor em renda fixa. Até porque a renda variável, com essa queda que deu, está no momento interessante de comprar, principalmente em empresas que os fundamentos são legais. E eu vou reinvestir o dividendo também, lembrando que o total investir, embora não coloquei aqui, é R$ 1.001,10, que são os 1.000 que eu me propus, mas mais os dividendos que a carteira está gerando. Só que 1,10 não dá para comprar muita coisa, então eu coloquei ele no bolo. Não é que eu vou direcionar 1,10 para alguma coisa específica. Nem que seja para eu reinvestir em renda fixa, mas eu vou reinvestir ele em algum lugar. Então, próximo passo, eu vou abrir o home broker do Banco Inter, vou colocar esses ativos a serem comprados lá e a gente já vai seguir fazendo esses movimentos na carteira. Ok, pessoal, então estou aqui no home broker do Inter e já vou começar a incluir os papéis na carteira. E você percebe que hoje o mercado está subindo. Todos os ativos da carteira estão subindo, acompanhando aqui ao vivo no home broker. A Magalu então está disparando, está subindo 9,02% hoje. E só porque eu falei, o VISC11 deu uma desvalorizadinha, mas tudo bem, não vamos ficar nos atendo a esses movimentos de dia, de curto prazo, se não é o objetivo da carteira. Então vamos incluir o papel. Vamos colocar aqui, ó, MELI 34, adicionando o papel aqui. Vamos colocar Taesa, TAE11F, para a gente ver a negociação aqui no mercado fracionado. E vamos colocar aqui também a Suzano, ó, SUSB3F. E vamos lá. Adicionando agora os fundos imobiliários na carteira, vamos adicionar o HGRU11, e o VRTA11. Beleza, adicionando então todos esses ativos aqui, a gente vê do MELI 34 para baixo, os que estão se valorizando hoje é o Mercado Livre, a Taesa, Suzano, HGRU estão tendo leves quedas e o VRTA está tendo uma leve alta. E esses serão os preços que eu vou comprar hoje, ou melhor, que eu vou adicionar na carteira, sempre lembrando, eu não estou arriscando dinheiro real em recomendação de ChatGPT. Mas o que eu farei então? Lembrando, essa é a premissa. Eu vou tirar um print da tela e eu vou considerar os preços do print os meus preços de compra. É como se eu tivesse dado a ordem de compra com esses preços que estão no print em todos esses ativos que eu vou adicionar na carteira hoje, certo? Então, do Mercado Livre para baixo vão ser os preços que eu vou respeitar. Você pode até gravar aí na sua tela quando eu tirar o print. Você vai ouvir, inclusive, eu vou apertar o botão bem forte aqui. Então, vamos lá. Tirando o print em 3, 2, 1... print tirado, acredito que deu para ouvir aí, e eu já volto na tela do Status Invest mostrando para vocês a compra desses ativos a esses preços e quantos eu vou comprar, quantos vai dar para comprar com esses preços. Então vamos lá. E antes de eu colocar o Status Invest, só uma coisa que eu percebi aqui. Eu vou conseguir comprar, eu fui fazendo as contas aqui nessa tabelinha, um pouquinho mais do que eu achava. Então eu vou alocar um pouquinho mais de R$200 no Mercado Livre, na Taesa e na Suzano. Aqui eu vou deixar apenas um, né? Eu não vou alocar mais nada, vou comprar uma cota só. E aqui, nessa questão do residual, eu vou jogar no CDB do Banco Inter mesmo. Deixa para eu comprar o Tesouro Selic quando eu for estruturalmente alocar em renda fixa. Definir realmente o valor para renda fixa, igual eu fiz no primeiro vídeo. O Tesouro Selic está lá, ele não vai fugir da gente. E devido ao preço dessas ações ser um pouco maior, o HGRU também tem um preço aí, no print estava R$ 131,96, acabou que sobrou um valor residual muito grande, então eu aloquei um pouquinho mais nessas ações. Não vou comprar mais apenas para não dar uma desequilibrada muito forte na carteira. Então, só por eu ter feito esse pequeno ajuste no plano do que eu tinha falado para vocês, eu estou mostrando aqui e agora sim eu vou adicionar lá no Status Invest. Então, aqui no Status Invest, estamos aqui, a gente pode acompanhar o desempenho da carteira até pelo menos o dia 1º, né? Claro que o dia 3 hoje ele não atualizou, o mercado não fechou ainda, mas vocês conseguem ver que está tomando um tombo bonito de quase 10%. Embora, se a gente for olhar aqui, a gente já começou a receber dividendos, como eu mostrei para vocês. Existem mais dividendos para receber esse mês, eu não sei porque, ele não atualizou aqui ainda os dividendos dos fundos imobiliários. Todos os fundos que eu comprei mês passado, os dividendos vão cair esse mês, não apenas o HGLG. Na verdade, ele nem colocou do HGLG aqui, ele só colocou os dividendos das ações recebidas. Como você pode perceber aqui no mês de novembro, foram recebidos aqui, hipoteticamente na carteira,
apenas alguns centavinhos, ó, 21 centavos do Bradesco e 21 centavos do Itaú, mas de acordo com as minhas contas tem mais de R$3 aí para serem recebidos de dividendos. Esse mês mais que dobrando do que foi recebido mês passado. Estamos vendo uma minúscula bolinha de neve, será? Uma bolinha de gude de neve? Talvez. Mas vamos lá. Vamos vir aqui para as transações e eu vou adicionar as quantidades de ações que eu vou comprar e os novos ativos da carteira aqui rapidamente para vocês. Então vamos lá, adicionar. Vou colocar aqui no caso BDR. Vou colocar que eu comprei no Inter. Vamos colocar MELI34, que é o Mercado Livre. A data de compra é hoje. A quantidade é 4 a um valor de 5,543. Opa, 5,543. E vamos adicionar aqui, vamos salvar. Adicionando também a Taesa, vai ser possível comprar 6 ações da Taesa a um preço de R$ 34,78. Então vamos salvando aqui a empresa elétrica Taesa. A Suzano também adicionada aqui, deu para comprar 4 ações da Suzano a um preço de R$ 51,17, vamos salvar. De fundos imobiliários, nós temos aqui o HGRU11, CSHG Renda Urbana, que dá para comprar um preço aí, uma cota ao preço de R$ 131,96, vamos salvar. E de fundos imobiliários, para a gente finalmente adicionar o fundo de papel na carteira, o VRTA11 Fator Verita, custando aí uma cota R$ 87,39. Então vamos salvar isso aqui. E por fim, aquele valor residual que eu falei que eu alocaria no CDB do Banco Inter, que aceita investimentos a partir de R$1 e tem liquidez diária, ou seja, eu posso sacar a qualquer momento, que foi do valor que sobrou de R$ 146,67, com a compra hipotética hoje e o vencimento, de acordo com o que o aplicativo está me informando aqui, no dia 23/10/2025, rendendo 100% do CDI. Então vamos salvar essa alocação em renda fixa e já era. Vamos fechar isso aqui. Você vai perceber que ele vai adicionar todos esses ativos na nossa carteira. E antes que ele atualize, então, porque ele leva um tempinho para atualizar para eu mostrar a configuração final para vocês, o que eu farei? Eu vou dar uma breve analisada, e quando eu falo breve, é breve analisada mesmo, eu não pretendo demorar, nos ativos que a gente comprou, ou melhor, que a gente adicionou na carteira na última vez, que são a Ambev, a Engie, a B3, o VISC e o KNRI, olhando alguns números, tá, por cima, sem fazer, meu Deus, uma análise profunda. Então vamos lá, vamos começar com alguns números aqui da Ambev e a gente vai perceber aqui, olhando no próprio Status Invest mesmo, os indicadores da Ambev, a gente vai perceber que a Ambev ela pagou aí nos últimos meses, no último ano, dividend yield de acordo com o preço de hoje de 5,86%. O PL dela, o preço-lucro, está sendo negociado a 13,59, há um PVP de 2,27 e há um EV/EBITDA, lembrando que o valor de firma considera inclusive a dívida da empresa, a 7,59. Se você for perguntar para mim, você gosta de pagar PL de 13, essas coisas? Não, não gosto. Eu sei que não é a única coisa que pode ser analisada, mas eu amo PL abaixo de 10. Só que, enfim, não é a única coisa aqui que nós temos que olhar, né? Então vamos dar uma olhadinha em outros fatores, como por exemplo, dívida líquida EBITDA está negativa. Ou seja, a Ambev tem mais caixa do que dívida. E é muito legal uma empresa ter mais caixa do que dívida. Ela consegue sanar a dívida tranquilamente. E, gente, uma empresa que não tem dívida não quebra, né? Vamos falar a verdade. Então esse indicador de dívida da Ambev é lindo. O ROI dela é muito bom, é 16,71%. O ROIC, o retorno sobre o capital investido, é 18,63%. E se a gente for descendo aqui para outros indicadores, a gente vai conseguir ver mais embaixo aqui alguns números dos últimos 12 meses, como por exemplo, a Ambev lucrou aqui 82 bilhões de receita líquida, no caso, né? Não foi lucro, foi receita. Teve 25 bilhões de EBITDA e 15 bilhões de lucro líquido nos últimos 12 meses. E se a gente for analisar uma margem líquida de 18,82%, a margem inclusive caiu um pouquinho nos últimos anos. Embora o lucro líquido tenha aumentado, se a gente pega aqui o ano de 2018, a gente vai ver que o lucro líquido da Ambev saiu de 11 bilhões para 15 bilhões. Esse ano foi aumentando aí durante o período, sofrendo um pouquinho aqui apenas no ano da pandemia, mesmo assim não sofreu tanto, né? Porque o povo bebe de qualquer jeito. Talvez esse seja o negócio dos mais resilientes do mundo, né? Porque beber todo mundo sempre vai. Então a gente vê aqui que os números da Ambev são números, pelo menos olhando por cima, apenas indicadores, sem fazer análises mais profundas, são números realmente muito bons. Olhando esses números, eu estou satisfeito com a indicação da Ambev do ChatGPT. E em questão de número de dividendos, a gente vê aqui que a Ambev
O último dividendo que ela pagou foi em 2022. Esse ano ela não pagou dividendo ainda, mas vamos ver se ela vai anunciar alguma coisa ou não. Como vocês veem, nos últimos anos ela está pagando mais para o fim do ano e começo do outro, né? Então pode ser que ela anuncie alguma coisa aí ainda. Olhando a outra empresa, olhando a B3, vamos por ordem alfabética, vamos olhando a B3 aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma empresa que tem um baixo dividend yield, ela foi colocada no ChatGPT como uma empresa de crescimento, né, pagando apenas 3,51% nos últimos 12 meses. Ela vai ter um PL maior ainda de 16,11, com um PVP de 3,27, um EV/EBITDA aqui de 9,89, olhando esses indicadores que eu estou usando hoje. Só que a B3 a gente tem que pensar que ela é um monopólio, né? Não existe outra bolsa de valores do Brasil e ela sofre concorrência apenas com as bolsas estrangeiras, né? A gente pode falar assim, porque hoje é muito fácil você investir no exterior sem usar B3, investindo direto numa corretora dos Estados Unidos. Mas dentro do Brasil ela é a única do mercado, é a única empresa que faz isso. Então 16,11 de PL, para ela talvez não seja algo tão alto assim. Vamos ver os outros indicadores. E a gente vê que ela também tem uma dívida líquida EBITDA negativa, ou seja, ela vai ter mais caixa do que dívida. E, não dá para uma empresa quebrar se ela não tiver dívida. Ela vai ter um ROI maior ainda, um retorno sobre o patrimônio líquido de 20,33% e um retorno sobre capital investido bom também de 12,30%. E olhando outros números também, a gente vai ver que a Bolsa do Brasil tem de receita menos do que a Ambev. O povo gosta mais de beber do que de investir. Então você vê aqui 10 bilhões de receita líquida. Se a gente analisa o EBITDA, cai para 6 bilhões. E se a gente analisa o lucro líquido, cai para 4 bilhões, que não é um lucro líquido ruim. Inclusive, é um lucro líquido que vem aumentando bastante, né? Conforme as pessoas elas vêm entrando na bolsa, a gente percebe que o lucro líquido da B3 aumentou de 2018 de 2 bilhões para 4 bilhões 165 milhões nos últimos 12 meses, dando um salto grande aí no ano de 2020, inclusive. Claro que deu uma quedinha aqui de 2021, já era esperado, né? As taxas de juros foram subindo e tudo mais, mas de qualquer forma, a B3 se mantém uma empresa resiliente. Se a gente for ver a margem líquida da B3, é uma margem de 39,69%. Então, B3 é uma empresa legal também, gostei dessa recomendação do ChatGPT, olhando aí os indicadores. E vamos ver a Engie agora, uma grande empresa elétrica. Essa daí é melhor pagadora de dividendos, você percebe que ela pagou aqui 8,83% nos últimos 12 meses. Se você olha alguns indicadores, ela tem um PL mais razoável do que as outras, um PL de 10,13%. Para o setor elétrico, que é um setor muito estável, excelente, eu acho um PL muito bom da Engie. Um PVP aqui de 3,93, uma dívida baixa, 1,91 a dívida líquida EBITDA da Engie. Para o setor elétrico, acredito, ainda mais numa empresa do porte da Engie, acho uma dívida bem tranquila, 1,91 vezes o EBITDA, com um ROI muito grande, um ROI de 38,82%. Olha o retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa. E um ROIC aí de um retorno sobre capital investido de 18,88%. A Engie é uma empresa bastante eficiente, com uma margem líquida aqui de 28,48%, já falando da margem da Engie. E na hora da gente analisar os outros indicadores dela aqui, a gente vai ver aqui que ela teve uma receita líquida de 11 bilhões nos últimos 12 meses, com o EBITDA caindo para 6 bi, e se a gente for olhar o lucro líquido de 3 bilhões. É a empresa que tem o menor lucro das empresas que a gente analisou até agora, mas ainda assim, se você repara, são lucros crescentes. Eles de 2018 estavam com 2 bilhões de lucro líquido, aí aumentou para... manteve-se, né, mais ou menos, deu uma pequena queda, e 2020 aumentou um pouco, cai em 2021, mas lembrando que a gente teve uma crise hídrica no Brasil que afetou todo o setor elétrico, aí depois ela aumenta de novo e nos últimos 12 meses o lucro deu mais uma aumentada. Então é um lucro que se mantém estável e a gente percebe uma tendência aqui de crescimento, vamos ver se mantém, é claro, nos próximos anos, mas são interessantes, muito legais o número da Engie. E olhando os fundos imobiliários que a gente adicionou da última vez à nossa carteira, a gente tem o VISC11, fundo imobiliário, lembrando, a gente tem que analisar o relatório gerencial deles, então eu já vou pular aqui para baixo, para onde o Status Invest nos mostra os relatórios. E vou abrir o último relatório gerencial deles que eles colocaram aqui no dia 6/10/2023. E eu separei algumas páginas para falar para vocês aqui, então vamos diretamente para a página 6 do relatório. Peraí, eu estou com a página 8, vamos direto para a página 6. E a gente vai ver aqui os resultados do VISC11. Lembrando que VISC11 é um fundo de shopping centers.
o dividendo é sustentável ou não. E a gente percebe aqui o resultado gerado com o rendimento distribuído, eles estão equilibrando aqui essa questão. Tem mês que eles distribuem acima do resultado, tem mês que eles distribuem bem abaixo. Por exemplo, esse mês aqui, que foi o mês de setembro, que é o último mês que esse relatório de outubro mostra os dados, eles distribuíram abaixo do resultado, distribuindo em 92 centavos. Se você for olhar esse histórico aqui, eles estão equilibrando bem as distribuições com os resultados, e a gente tem um resultado acumulado de 0,99, de 99 centavos aqui para ser distribuído, que é acima do patamar das últimas distribuições, lembrando que ele gera resultado todo mês, então esse resultado não vai cair de uma hora para outra. Agora, rapidamente, indo para a página 10 aqui, a gente vai ter a questão da alavancagem do fundo, que seria uma alavancagem que eu não gosto desse número. Eu posso ser até conservador demais nessa questão de alavancagem, mas eu não gosto de dívida. E eu sei que a alavancagem pode ajudar o fundo a gerar o resultado, mas acho que tem um limite saudável para isso. E eu não gosto de alavancagens acima de 10%. É uma regra minha pessoal, você pode concordar ou discordar, mas eu não gosto. E a gente percebe aqui que eles informam que, após a operação, o fundo passa a ter obrigações referentes a aquisições prévias de 640,8 milhões e líquidas de 416,4 milhões, que representam 15,6% dos imóveis do fundo. Sem considerar os earnouts aqui abaixo, que vão aumentar um pouquinho mais esta alavancagem. Então, eu não gosto dessa alavancagem desse fundo. Vamos ver como é que eles vão equalizar isso aí, mas eu realmente não gosto de uma alavancagem desse tamanho. Você pode concordar ou discordar, mas eu não gosto. Agora, indo para a página 11, o que a gente percebe? A gente percebe o NOI, que é uma coisa que a gente tem que olhar em fundos de shopping. O que é isso? É o resultado operacional líquido, porque o shopping também sobrevive de vendas, não é apenas de aluguéis, né? E a gente percebe que, comparado com o mesmo período de 2022, pelo que eles estão informando aqui, você pode, enfim, ler depois, teve um crescimento de 10,2% do resultado operacional líquido dos shoppings que o VISC11 é dono, embora as vendas por metro quadrado tenham caído um pouquinho, de acordo com o que eles estão falando, e a inadimplência líquida do mês foi uma inadimplência baixa, foi 1,3%, mas aumentou um pouquinho da última vez, do mesmo período do ano anterior. Então você teve um pequeno aumento da inadimplência, mas a inadimplência continua baixa aqui no VISC11. Olhando aqui a página 12, se a gente for olhar a taxa de ocupação, está 93%, ou seja, existe uma vacância de 7% no VISC11. É que aqui eles estão mostrando para você o número da ocupação, né? Eles omitiram que isso é vacância, mas o número que sobra, obviamente, da ocupação seria a vacância, que aumentou um pouquinho do mês passado. E se a gente olha as outras páginas, a gente percebe que eles têm vários shoppings, e estão em várias regiões, ó. Tudo isso daqui é shopping que eles têm ou completo ou tem alguma participação neles, então são bastante shoppings mesmo, distribuídos aqui por várias regiões, por vários estados. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, e lembrando, eles têm o controle da maior parte de 38% dos shoppings e são participantes minoritários em 62% dos shoppings. Então, o VISC11 não controla totalmente todos os shoppings que eles têm. E você olhando aqui para baixo, você consegue ver os detalhes dos shoppings e tudo mais, aonde que eles têm a participação maior, aonde que eles não têm, e todos os estados que eles estão presentes. Então você percebe aqui que eles estão presentes em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Rondônia e Mato Grosso. Então tem bastante coisas aqui, bastante regiões. Enfim, legal o fundo. Não vejo grandes sinais de alerta, pelo menos olhando aqui por cima o relatório. A única coisa que eu vejo de alerta é a questão da alavancagem, que eu não gosto muito. Mas de resto, parece ser um fundo legal. É um fundo que eu também não tenho na minha carteira pessoal, mas parece ser um fundo legal aí, digno de você dar um estudo um pouco maior. E por fim, para a gente já ir encaminhando o vídeo para o final, a gente tem o relatório do KNRI11, o último relatório exatamente um mês atrás, soltado aí no dia 3/10. E eles já dão algumas coisas para a gente aqui logo no início. A gente vê um patrimônio líquido do fundo de mais de 3 bilhões. A gente vê que o valor patrimonial da cota é 159,55, tem bastante cotistas aí, 260 mil cotistas, tem uma vacância física de 3,22% e uma vacância financeira, isso daí já é algo que me preocupa um pouco, quase 10%, 9,34% de vacância financeira, mas a gente vai ver que essa vacância ela é puxada muito por as lajes corporativas, um setor que ainda não se recuperou totalmente da
pandemia e eles têm muitos prédios aqui de lajes corporativas. Então, embora a vacância física esteja baixa, a vacância financeira está um pouco mais alta. Dá para você ver também a evolução da distribuição dos rendimentos, né? De 2020 para cá, eles distribuíam 65 centavos e agora estão conseguindo distribuir R$1, não tem taxa de performance e você tem uma taxa de administração e gestão dentro aí da média do mercado, 1,25% ao ano. Se a gente for olhar a carteira imobiliária do fundo, que é o que eu quero focar aqui, por estado, a receita aqui, eles têm a maior parte das receitas no estado de São Paulo, depois no Rio de Janeiro e depois seguido por Minas Gerais, sendo que a grande maioria, 65,47%, está em São Paulo, sendo que as receitas deles vêm muito mais de imóveis logísticos e menos de escritórios, mas está mais ou menos equilibrado, 54,45% logístico, 45,55% escritório, e os contratos seriam, a maioria, atípicos, o que eu acho legal. Um contrato atípico, 54,42% dos contratos sendo atípicos e 45,58% sendo contratos típicos, sendo que todos esses contratos, 68,71% sendo reajustados ao IPCA e 31,29% ao IGPM. Se você for analisar aqui esta próxima página aqui, ó, vacância e tudo mais, você vai perceber os dados que eu já falei, né? Uma vacância física e uma vacância financeira que eu já citei, a revisional dos contratos e a duração. Dá uma olhadinha aqui. O vencimento dos contratos, a grande maioria é a partir de 2027, o que é legal. Os contratos são mais longos, sendo que a maioria é atípico, ou seja, se o inquilino sair, tem que pagar todos os aluguéis restantes. Ou seja, eu acho legal essa equalização aí. E a revisional dos contratos, a maioria vai ser revisto aí no ano de 2024, e é aqui que a gente espera que tenha um reajuste de acordo com a inflação ou o IGPM, enfim. A maioria está indexado ao IPCA, que é o índice de inflação. Você olhando aqui a vacância financeira, que é o que eu comentei com vocês, a grande maioria da vacância financeira está por escritórios e escritórios do Rio de Janeiro. 63% dos escritórios do Rio de Janeiro estão com vacância financeira, sendo que 22% de São Paulo e 15% de Minas Gerais. Você percebe que não há vacância do setor logístico, mas há vacância no setor de escritórios. Você percebe que a vacância de escritórios, se você considerar só escritórios, é alta, 19,86%, a física, né, e a financeira sendo 18,45%, que aí você juntando com o logístico, aí a vacância financeira cai para 9%. Sendo que eles têm aqui 95 inquilinos, que é bastante, é bem legal a diversificação de inquilinos que eles têm. E você percebe aqui todos os imóveis do fundo. Ele está falando aqui para vocês todos os imóveis, sendo que de área bruta locável, a gente tem muito mais área bruta de galpão logístico do que de edifício corporativo, o que é, assim, é lógico, né? É óbvio que um galpão logístico vai ter mais metros quadrados, vai ter que ser maior do que um edifício corporativo e vai ter mais área bruta locável de logístico do que de corporativo. Embora o fundo tenha 20 imóveis, sendo 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. Minha opinião, isso é opinião, eu não tinha estudado fundo, nem estudei ele muito a fundo ainda, eu só basicamente vi esse relatório. Eles poderiam talvez vender um ou outro edifício logístico aí, desculpa, logístico não, um ou outro corporativo e depois ver o que eles fazem, talvez comprar um outro galpão logístico. Enfim, para dar uma reduzida um pouco nessa vacância, talvez gerar um pouco de capital, mas eu não sei a situação, deveria estudar o fundo mais a fundo para eu ver se eu estou falando besteira ou não. Sobre alavancagem, a única informação que eu encontrei no relatório sobre alavancagem é essa, aqui dos CRI Cabreúva, que eles estão devendo um volume aí de 150 milhões de reais, pagando uma taxa de IPCA mais 4,75 de abril de 2023 a abril de 2024, sendo uma amortização de 0,83% ao mês. Tá para vencer esse CRI aqui, que eles são devedores. Eu fiz uma conta, só considerando o volume de 150 milhões, de acordo com o patrimônio líquido do fundo, essa alavancagem representaria 3,89% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, não é um fundo alavancado, pelo menos não parece ser, pelos dados que eu vi aqui no relatório. E por fim, a composição dos dividendos a gente consegue perceber aqui. Se a gente olha setembro de 2023, 96 centavos foi com receita de aluguel, com receita financeira quase não teve nada, eles tiveram 24 centavos aqui por cota de despesa, não parecem ter recebido multas, enfim, teve um pouquinho de outras receitas, juntou aqui R$1 no final das contas. E é isso, vamos olhar apenas essas informações, não é uma análise aprofundada, é só para você ver alguns indicadores. Gostei do KNRI, eu achei uma indicação legal, embora me preocupe essa questão do posicionamento logístico deles.
mas isso pode ser algo passageiro. O setor não se recuperou desde a pandemia, os juros estão altos, a gente tem que pensar nisso aí também, isso afeta bastante empresas. Vamos ver como a banda toca, mas parecem estar fazendo um bom trabalho aqui. É até um fundo para eu olhar um pouco mais a fundo com o tempo. E agora com certeza já deu tempo de atualizar aqui a carteira. A gente percebe, putz, Magalu disparou de lá para cá. Ah, ele atualizou os dividendos também, olha só. Esse mês a gente já tem previsto R$ 3,42 para receber de dividendos. E por fim, nós terminamos hoje com 50,11% da carteira em ações, mas não são 50, são 57,63%, porque eu estou considerando esse BDR dentro da categoria ações. Então são em torno de quase 58% da carteira em ações. Em fundos imobiliários a gente está 22,41% da carteira de acordo com hoje, e os fundos estão mistos hoje, né? Tem uns que estão valorizando, outros que estão desvalorizando, mas enfim, 22,41%. E em renda fixa a gente tem em torno aí de 19, alguma coisinha por cento. Caiu um pouquinho para baixo de 20%, mas a gente vai equalizando isso com o passar do tempo, sem problema algum. Então assim fica a carteira hoje e vamos ver o desempenho dela no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal, muitas movimentações na carteira hoje. Espero que essa análise por cima que eu fiz aí tenha te dado uma ideia melhor de como são os ativos que o ChatGPT me recomendou, e vou encerrando a atualização de novembro por hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Achou um experimento interessante que eu estou fazendo? Então, por favor, se inscreva no canal para que você não venha perder as próximas atualizações e os outros vídeos que eu posto também sobre investimentos e sobre educação financeira no geral. Não se esqueça também de seguir o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele eu também posto conteúdos que serão úteis para a sua vida financeira. Vale a pena você dar uma olhada. Entre também na comunidade do canal. Na descrição você vai encontrar um link logo abaixo da parte que eu descrevo o conteúdo do vídeo. E é só você enviar um print para esse link mostrando que você está inscrito no canal, e eu vou te colocar na comunidade do canal, e lá ela funciona no WhatsApp, e lá você vai conseguir receber todos os dias um vídeo curto diário que traz dicas úteis para a sua vida financeira. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo de hoje e vejo vocês no próximo. Até lá!